Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Cruzando Fronteiras. E hoje a gente está começando um projeto novo. A gente vai começar agora o nosso podcast, né? Porque, na realidade, a ideia do Cruzando Fronteiras era justamente falar sobre cruzar fronteiras, né? Então, os vários lugares, não só fora do Brasil, mas também dentro do Brasil, como tem vários lugares maravilhosos, né? Então, o Brasil por si só já é um continente. Por que não juntar pessoas que gostam dessa vida de viagem, essa vida mochileira, e vamos juntar uma galera aqui bem bacana para conversar. Senhores, por gentileza, se apresentem. Tem que me apresentar? Partindo do pressuposto que ninguém te conheça, Polaco. Eu sei que você é uma celebridade aí na Suíça, né? As pessoas têm que sair camuflado, mas vamos dizer que alguém não te conheça. Pena que é só podcast, né? Não é videocast. Ninguém vai ver o meu rosto, ninguém vai me reconhecer. Isso? É bom que aí pelo menos você ainda se mantém no anonimato, né? Porque pelo menos... Mas vamos usar uma inteligência artificial para descobrir a minha voz e tal. Isso. Aí gera uma inteligência, não tem nada a ver com o polaco, assim, a pessoa. Tem nada a ver com peixe, né, na verdade. Então tá, né? Já que é pra se apresentar, então, como o Riniro já falou aí, o meu nome de guerra é polaco. Eu pareço alguém que veio da Polônia, tá? Mas eu sou brasileiro, como todos nós aqui nesse podcast. E já tive algumas experiências internacionais, aí, né? Viajei bastante dentro do Brasil também, então dá pra contribuir um pouquinho na conversa. Eu sou o Dait, não precisa nem de apelido, né? Com esse nome, tá bom já. É maravilhoso, né? Que eu e o Daichi, a gente chegava naqueles eventos japonês. Ah, esse aqui é o Hitsurugi, esse é o Naruto, esse aqui é o Samurai X, esse aqui é o Daichi ou o Riniro. Legal, qual é que é o nome, né? Pô, eu sou o Diet, eu sou o Riniro, pô, nunca vi esse anime aí, é bom? Daichi e Riniro, tipo isso, tipo Kenaikel, assim, né? É desse jeito. Não, sou o Dait, brasileiro, como todo mundo daqui também. Paraense de nascença, morando em São Paulo há alguns anos, querendo ir embora do país. E também já fiz algumas viagens por aí. E aí a gente vai contribuindo um pouco com o podcast. Algumas experiências, alguns perrengues e por aí vai. Então vamos começar também pelas nossas primeiras viagens, né? Qual foi a primeira viagem nacional de vocês? A primeira viagem internacional? Pô, mas viagem nacional você tem que especificar um pouquinho melhor aí, Nilo, porque eu ir de Curitiba pra Ponta Grossa na viagem nacional. Não, é um pouco mais, né? Vamos dizer assim, tipo, uns 800 quilômetros, quilômetros, né? Poqueirão, né? Não. Você tem que me Pô, falar aí. já é uma viagem, cara. Você pega assim, Belém e Coraci, já pode Pra dizer, quem pô, mora em São Paulo, igual o Daet, por exemplo, ir lá de Osasco até a outra ponta lá é uma viagem, porra. já é uma viagem, com certeza. Porra, Vamos com dizer certeza, assim, velho. a primeira vez que você saiu do seu estado, pronto. Pô, a primeira vez que eu saí do meu estado. Mas assim, minha primeira viagem que eu saí do Paraná foi pra Santa Catarina, porque é muito perto, né? Curitiba ali, as praias da Santa Catarina. A gente foi pra uma praia em Santa Catarina ali, foi pra Itapema, se não me engano. Isso, essa foi a primeira viagem. Se eu não me engano, hein? Porque vai que eu viajei antes aí, bebê, nem lembro. Mas é isso. Minha primeira viagem nacional. E pra quem conhece ali o litoral de Santa Catarina, sabe que bem, agora dizem que não tá tão bom, mas antigamente era pro pessoal ali do sul ali, até pros argentinos e dos uruguaios ali, era a melhor pedida, né? Era o melhor lugar pra você ir, era as praias ali, né? Do norte de Santa Catarina e Florianópolis. Tem um lugar no meu coração que é Florianópolis, que é um lugar sensacional, muito bonito, e pra quem gosta de praia, é fantástico. Não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não vou pra lá, mas a Praia da Joaquina, lá, Praia dos Ingleses, Praia dos Ingleses, realmente um cara. lugar muito bonito. Pô, a Praia dos Ingleses é mó legal, cara. Mó legal. Tem uns anos que eu fui lá, eu achei bem legal também. A Ilha de Santa Catarina é muito bonita. Dá pra bonito fazer um demais. podcast só da ilha, onde Não, com certeza, com certeza. E Dati, qual que foi a tua primeira experiência? Então, eu acho que dá pra colocar que foram duas experiências. A primeira que eu lembro foi uma viagem de família, saiu de Belém e foi até Fortaleza de carro. Só que, tipo, nessa época eu devia ter uns 6 anos de idade, cara.
E então, assim, o que eu lembro da viagem são pouquíssimos momentos. Tipo, Uns eu lembro flashes. de. Eu lembro de a gente chegar numa cidade e meus pais verem que não era pra ter ido naquela cidade, então a gente pegou e voltou. E só, cara, assim, são muito poucos momentos que eu lembro disso. Então, assim, essa foi a primeira viagem que eu fiz, que eu saí de Belém e saí do estado, né? Porque, tipo, quem conhece Belém, acho que o padrão é ir até Mosqueiro, que é um balneário que fica, sei lá, 70 quilômetros de Belém. E todo mundo vai, E quando você mas. tá melhor, você vai pra Salinas, né? Tipo, Quando você tá melhor, vai melhorei pra um pouco Salinas. agora. É, que é 200 quilômetros de Belém, né? É o lugar de Playboy, esse outro lugar que você falou Pô, aí. com certeza, é o lugar É, de Playboy. é É tipo o, isso, é tipo isso. é o lugar que o pessoal vai com o carro pra praia tipo, entra com o carro na areia e deixa lá o carro e vai curtir. Só que aí o pessoal começa a se empolgar, né, beber e tudo, e a maré vai subindo e uma hora a maré engole os carros. Maravilhoso, Tem, maravilhoso isso. tem, tem bons vídeos desse aí, né? O cara não Pô, consegue tirar muito o carro legal. mais. O cara não consegue tirar o carro mais, o carro fica atolado. Exatamente. Não, E você aí, coloca vídeo de carro atolado, Salinas, aparece um monte já. todo ano tem. É uma entidade nacional anual. A viagem que eu lembro, assim, que foi a primeira, foi que eu vim para São Paulo. Já quando eu tinha meus, sei lá, 19 anos, foi a primeira vez que eu realmente saí, que eu lembro da viagem, que eu lembro de vários momentos, e que me fez, inclusive, gostar da cidade e que me fez vim morar para cá hoje. De aterrissar no aeroporto de Congonhas e ouvir aquele barulho, respirar a poluição e falar, nossa, é aqui que eu quero morar. Levou aquele carburador na cara. Que delícia, né? Bom, a minha praticamente foi uma viagem de 4.600 quilômetros. Eu saí de Belém, fui até uma cidadezinha chamada Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nossa, essa época eu ainda fazia engenharia civil na UFPA e ia ter um congresso de engenharia lá. Só que assim, eu não tinha dinheiro nem para viagem, imagina pro congresso, né? Eu simplesmente fui Pra passear. para passear, exatamente. Você cruzou o país inteiro. Cara, cruzei, foram 60 horas de viagem, cara. 3 dias e 3 noites. O legal de fazer essa viagem de ônibus é porque você consegue ver toda a vegetação do Brasil. E exatamente como ela vai mudando. Do norte, o centro, Goiás, aí passa ali por Brasília, Minas. E quando vai adentrando mais o sudeste, sul, o quanto que muda, né? E é bem legal isso, ver essa diferença até mesmo na vegetação do Brasil, assim. Então foi uma viagem bem divertida. Só que quando eu cheguei em Bento Gonçalves, uma coisa que me marcou muito é que é uma cidade pequena e impressionantemente as pessoas lá falam um pouco. Imagina um gringo que aprendeu a falar português, um italiano que aprendeu a falar português. É assim o português de lá, é bizarro demais, assim, parece que você não tá mais no Brasil. Pelo sotaque, assim, é bizarríssimo demais. Você não acha que tá no Brasil lá, Bento Gonçalves? Pô, mas pra mim, eu tô mais no Brasil em Bento Gonçalves do que em Belém do Pará, hein, né? Pô, para com isso, polaco. Pô, Bento Gonçalves, que é isso? Pô, mas Bento Gonçalves é bizarro, cara, eu achei bem bizarro lá. Não, mas é que é o contraste do sotaque. Você veio lá do Belém do Pará e foi conversar com alguém aqui do sul, lá do extremo sul, divisa com o Uruguai. Daí tem todo esse contraste, velho. Bem, Tem um Eles impacto falam do mesmo. português também, né? A mesma visão que você tem deles, eles têm de você também. Fala, pô, Exato. esse cara fala que nem um. Ele parece um índio que fala português. meu Deus, vamos nos proteger das flechas, pode estar Não, envenenado. Reniro, e cá pra nós, né, cara? Tipo, o paraense, ele tem principalmente o paraense, ele tem um regionalismo muito forte, né? Então, tipo, quem é de fora e ouve o paraense falando aquele sotaque bem carregado de paraense, meu, o cara não entende, velho. Cada região do país tem as suas peculiaridades, assim. Sim, sim. Por exemplo, aqui na Europa, aqui, por exemplo, você anda 50 quilômetros, assim, o pessoal falando outra língua já, assim, ninguém se entende mais. O sotaque já entende. Fora que o pessoal do norte, ele tem o estigma de que ele saiu do norte, você é do Rio de Janeiro, né?
Só quem reconhece o sotaque é quem é do norte. É igual o curitibano, que o curitibano não tem sotaque, né? O cara do interior de Minas, ou trem-bom, mas eu não tenho sotaque, não, né? De Bento Gonçalves, como o pessoal tava pro congresso, eu conheci muitas cidades ali pelo Rio Grande do Sul. Conheci Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Caxias do Sul. E desse congresso, a gente desceu pro Uruguai, né? Já emendando a viagem internacional. Então a gente passou por Uruguai, que a gente ia para um parque temático lá em Montevidéu. Para variar, eu também não tinha dinheiro para entrar no parque temático. Então eu tirei, enquanto o pessoal estava no parque, eu tirei para andar a pé lá em Montevidéu mesmo. Eu conheci ali a parte da Cidade Velha e eu fui no mercado do Porto, se eu não me engano, acho que esse é o nome, lá na Cidade Velha também. E o que me ficou marcado, cara, eram os churrascos que tinham lá. Tipo, tu passava pelas esplanadas e vinha um cheiro tão maravilhoso. Esplanadas? As esplanadas, tá falando igual português agora? É que na realidade eu não sei qual é o nome disso em português. Eu aprendi esplanada. Português bereg? Em português da Índia eu não sei qual é que é a palavra, então eu falo esplanada. Mas vamos dizer assim, aquelas mesinhas que ficam do lado de fora do restaurante. Uhum. Né? E aí passava ali, você via o pessoal comendo aquele cheirinho de carne. Aí eu olhando assim, cara, eu preciso parar em algum desses restaurantes aqui pra provar isso, que tá muito gostoso. É o mercado agrícola de Montevidéu. Mercado agrícola? Acho que sim. Uhum. Tem certeza? Ali na Cidade Velha? Tem o mercado do Porto lá também. Então, o Mercado do Porto, que é onde fica é tipo um aglomerado de restaurantes e tudo mais. Mercado do Porto, deixa eu ver. O grandão acho que é o mercado do Porto. Mas eu só sei que foi maravilhoso, assim, porque eu gastei muito bem o meu dinheiro nessa viagem, posso dizer. Tá certo que isso aí é um outro tema, mas 80% do meu dinheiro foi em uma refeição no Graal, né? Aí eu descobri que não se deve comer no Graal. Não se deve. Né? E os outros 20% foi gastando lá no Mercado do Porto, lá em Montevidéu, que foi uma das melhores refeições por 5, 10 anos, assim, que foi muito, muito gostoso. Eu fui pro Uruguai uma vez, fiz uma viagem de carro, né? Eu e mais 2 amigos, a gente foi pro Uruguai. Mas em Montevidéu eu comi o melhor churrasco da minha vida, assim. Sim, com certeza. Um restaurante que, nossa, servia uma carne que era muito boa. E se eu tivesse mais tempo, porque depois eu fui pesquisar, e tem um restaurante que deixa uma amostra lá pra você ver como é que funciona o preparo, o corte. Era uma viagem que eu gostaria de fazer com mais calma. Não, o Uruguai em si é muito legal. Eu dei uma volta no Uruguai, né? Fui em Punta del Este, Uhum. Montevidéu, Colônia do Sacramento. Passei pelo meio do país também, bem legal. É uma ótima viagem, assim, para quem quer fazer. Para quem mora no sul do país, principalmente, e quer fazer uma viagem de carro, assim, pô, é uma ótima recomendação. É bom que é um pulo, né? É mais fácil. Cara, que bacana que nós três temos como primeira viagem internacional mesmo destino, porque a minha primeira viagem internacional também foi pro Uruguai. Sério? Sim. Na verdade, a minha viagem internacional não foi pro Uruguai. O Paraguai. Isso, eu ia perguntar se o Paraguai conta. Essa é a primeira pergunta. O Paraguai conta? Pô, mas se for só Cidade do Leste, acho que não conta, cara. Você vai para Paraguai pra comprar muamba, né? Pelo amor de Deus. Minha primeira viagem internacional foi pra Cidade do Leste. Não sei se isso conta ou não. A minha também, mas, pô, acho que não conta, não. Não, é tipo, o que você vai fazer? Ó, vou na 25 de março lá comprar umas camisetas, sabe? A gente não apresenta nenhum documento pra ir até a Cidade do Leste, né? A gente só atravessa a ponte e pronto. Mas a minha primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos, né? Se não contar o Paraguai, foi para os Estados Unidos. Uhum. E daí o meu irmão tava fazendo um intercâmbio e ele ia ficar lá alguns meses. Daí ele ficou com um apartamento, falou, se quiser vir aqui, pode vir. Eu lembro que na época eu tinha acabado de terminar a faculdade e ia entrar no mestrado, mas daí para entrar no mestrado ia demorar uns 6 meses. Eu falei, então eu vou. Fui lá e fiquei um mês e meio nos Estados Unidos. Fiquei em Seattle. Aquela região dos Estados Unidos ali é sensacional mesmo, a própria cidade mesmo. Tem muita coisa para visitar. É a cidade do grunge, né? A cidade onde nasceu Nirvana. Seattle é maravilhoso, velho. Puta que pariu. Alice in Chains.
todo esse o Stone Temple Pilots e todas essas bandas aí, então eles cultuam bastante essa cultura. E lá tem tipo tem o Museu do Rock, tem o Space Needle, tem um monte de lagos, né, aqueles lagos que foram feitos pela era glacial. Você pode visitar todos eles, tem as montanhas, é sensacional. Tem o Museu da Boeing também. E lá tem não é em Seattle, mas uma cidade ao lado de Seattle, Tacoma, tem o maior hangar do mundo, né? Que é o maior armazém do mundo. Então, eles montam os Boeings e o hangar é tão grande assim que chega a criar a nuvem dentro do hangar, tão grande que é muito louco. Essa foi a minha primeira viagem. Fora o Show de Paraguai, bola. né? Paraguai também. Fora, não, Paraguai é 25 de março, não, pelo amor de Deus. Também dá um podcast só uma viagem pro Paraguai, viu? Porque acho que todo mundo passa alguma situação engraçada naquele lugar, velho. Cidade do Leste, né? Não Paraguai. Exatamente, o podcast Cidade do Leste, exatamente. Podcast Cidade do Leste. Principalmente aquela região ali, com Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira. Uhum. Olha, É. que história boa. Eu lembro de um amigo do meu irmão, uma vez, mas é muito tempo atrás. É na época que tinha saído o PlayStation 2 e ele foi pro Paraguai comprar o PlayStation 2. Né? Ele foi lá, comprou, pagou, chegou no hotel em Foz do Iguaçu, ele foi tentar ligar, né, o PlayStation, tava emocionado, né, o rapaz. O rapaz tava Aham. emocionado, foi lá ligar o PlayStation e nada, né? Porra, e nada. Que merda. Foi lá e abriu, né, o PlayStation lá. Ele falou que tinha um monte de pedrinha, assim, tava recheado de pedra brita. Cara. Era uma casca cheia de pedra brita. As pedras britas estavam tão bem compactadas, assim, que quando mexia ele não fazia barulho. Não Assim. chacoalhava? Aham. Ele comprou um pedaço dele, pegou uma caixa cheia de pedra, assim. E daí foi no outro dia lá, sem chance. Sim. Essa é uma recomendação, né, para você, coleguinha que está indo para a Cidade do Leste. Se for viajante, como diz, de primeira viagem, esqueci o termo. Marinheiro de primeira viagem. Isso, marinheiro. Se você for marinheiro de primeira viagem, está indo para a Cidade do Leste. Aconselho a ir nas lojas mais consagradas, vamos dizer assim, mais conhecidas. Mais Não, estrelas, a né? de ir nos becos, né? Teve um conhecido meu que ele caiu na conversa de vendedor da rua, Cidade do Leste, e comprou um monte de pendrive. Isso em 2010, tá? Então, pendrive na época ainda era muito utilizado. Aí ele comprou um monte de pendrive, comprou mais de 40 pendrives. Chegou, ele olhou assim, pô, Dait, me ajuda aqui, vê aqui se esses pendrives funcionam. Aí, coloquei o primeiro, nada. Coloquei o segundo, nada. Coloquei o terceiro, nada. Falei, bicho, eu acho que o cara te vendeu coisa ruim, né? Aí eu fui olhar, cara, os pendrives, eles eram bem leves, assim. Eu fui ver, não tinha unidade de memória dentro dele. Era só Meu Deus. É só a carcaça. Aí ele olhou assim, puta, me ferrei, velho. Pô, esse teu amigo já podia ser um distribuidor de carcaças, né? De carcaça eu de faço pendrive, né? design de pendrive, né? Não, o pior depois é que eu fui olhar, tinha alguns pendrives que estavam dizendo que tinha 30 GB de capacidade, velho. É verdade, é verdade. Agora que eu me liguei. Era número redondo, era 30, 40. Aí é carniça demais. Isso é que nem a nota de De R$3? nota de R$3. Tinha uma que ficou famosa uma vez, né? Muito tempo atrás. Que era? Era $200, que tinha a foto do Ed Murphy, assim, né? Em vez de presidente, o presidente dos Estados Unidos tinha uma foto do Ed Murphy. Então, o cara Maravilhoso. ele foi no McDonald's, alguma coisa assim, Wendy's, alguma coisa assim. Foi lá e trocou, comprou o lanche e ganhou o troco ainda. E pagou com a nota do Ed Murphy. Assim. Eu não creio, não creio. Mas e aí, Dait, qual que foi a tua primeira viagem internacional? Então, tirando a Cidade do Leste também, foi pro Uruguai. Eu fiz um roteiro bem noob, assim, de passar por Uruguai e Argentina em uma semana. Obviamente que não vou dizer que foi uma droga, foi uma experiência muito legal. Uruguai, eu conheci Montevidéu, 2 dias em Montevidéu, e fui para Colônia, passei meio dia em Colônia do Sacramento, aí atravessei para Argentina, passei 1 dia em Buenos Aires e fui para Ushuaia. Passei 2 dias em Ushuaia e voltei. Aí, tipo, não conheci nada, né? Buenos Aires eu acabei voltando, acho que umas 3 vezes, eu acho.
depois disso, para conhecer a cidade, que realmente não conheci nada. E em Montevidéu eu comi muito bem. Teve uns episódios engraçados, assim, lá. Tipo, eu fui no Uruguai em 2010. E em 2010 foi o ano que teve Copa, né? Copa do Mundo. Sim. E foi o ano que a seleção do Uruguai foi até semifinais e tal. Então, tipo assim, fazia muito tempo que a seleção do Uruguai não chegava tão longe na Copa. Tão longe. Então, logo em seguida da Copa, assim, que eu fui pra lá. Então ainda tava muito essa A hype ainda da Copa. a hype da Copa e tal. E, cara, eu tinha, por coincidência, uma camisa da seleção uruguaia. Eu andava na rua. Cara, eu fui parado umas 3 vezes por gente querendo me oferecer dinheiro pra comprar camisa, porque eles não encontravam mais nas lojas. Além disso, teve outro episódio em Colônia do Sacramento, foi bem engraçado. Eu tava andando na rua. Tava andando de bobeira, né? Eu não tinha feito um roteiro. Então eu tava andando a esmo na rua, esperando da hora do ferry boat pra fazer a travessia até Buenos Aires. E aí eu tava andando na rua, aí tipo, eu tava numa rua um pouco mais elevada e tinha uma quadra de futebol, assim, e tinha uma molecada jogando, né? Eles olharam assim pra mim, aí eles começaram a gritar, olha, em espanhol, olha, o japonês. Eles pararam de jogar futebol e ficaram olhando assim, apontando pra mim. Eu andando na rua, eu olhei aquilo e eles lá apontando, olha o japonês na rua. Tipo, eu virei atração turística de lá. Aí, então, essa foi a minha primeira viagem. Tipo, passei por 4 cidades em uma semana, não conheci quase nada. Pretendo voltar em todas elas ainda. Isso é um negócio que acontece bastante, né? Quando você começa a viajar, assim, e especialmente quando você tem pouco dinheiro, que é foda. Daí você marca uma viagem e você quer conhecer tudo. E o que acaba acontecendo é que você acaba não conhecendo nada, porque você Exato. é mais Vai tempo atropelando em as ônibus. coisas, né? E vai. Né, e não aproveita, né? Exato, fica mais em aeroporto, em ônibus, do que realmente é aproveitando a viagem, né? Às vezes é melhor focar em um lugar e aproveitar bem do que tentar ir para vários lugares. Eu já fiz isso várias vezes também. Agora eu tô mais descolado. Eu acho que como você falou, né? É de todo mundo, né? Todo mundo faz isso no início. E quando começa a se ligar que não tá aproveitando, não tá conhecendo os lugares, aí começa a fazer um negócio mais no chão, né? E o próprio Uruguai ali, você pode ficar uma semana só no Uruguai, dependendo Sim. da tempo do mês que você pega ali para fazer a viagem. Vale muito a pena. Tem praia, tem de tudo, né? É muito bom. Sim, faltou conhecer as praias de lá também. Na verdade, aquela região ali da divisa com o Rio Grande do Sul, tem algumas praias ali que se você for no verão, elas valem muito a pena de ir, assim, que é no Chuí, né? Sim. Bem na divisa com o Chuí ali. Então é bem legal aquela região, muito legal. Eu passei de Bom carro ali, saber. né? Eu parei, ficamos um dia ali nessa parte. Você foi E a no praia. verão lá. Isso. E daí na Pô, aí show praia, de bola. a divisa entre o Uruguai e o Brasil, tem a praia do Chuí, que é Pontal do Chuí. Tem tipo uma barricada de rocha, assim, que faz a divisa entre os dois países. Assim. É bem engraçado. E pessoal, a gente tem uma retardatária aqui que finalmente chegou, né? Por favor, se apresente, Jenny. É Jenny o quê? Provolone? Não sei, o nome é seu. Por conta de um comentário de um português? Um comentário em português que falou que a Jenny, ela tinha descendência italiana, então agora Não, mas tem que contextualizar. Porque o português, ele falou, quem é essa aí pra falar alguma coisa? Essa aí, pelos padrões, tem descendência italiana. E o outro tinha descendência japonesa. Até me ofendeu ainda. Pois então, nasci em Minas, em Belo Horizonte. Morava divisa com Contagem, que é uma outra cidade metropolitana de BH. Até os meus 15 anos, eu só ia para o interior de Minas, onde a minha mãe tem uma casa, e é bem interiorzão mesmo, de eu voltar para casa todo dia com o pé vermelho, terra, mas era muito bom. Depois que eu já fiquei maior, viajei para o Rio de Janeiro umas 2 vezes, e lá era aquele passeiozinho básico, assim, né? Praia e casa, só. Não cheguei a conhecer pontos culturais ou outros pontos turísticos, assim. Eu acho que vocês já falaram aí da viagem internacional, né? Eu já
fui quando eu era bem mais nova para os Estados Unidos, mas era muito pequena também, então não tinha aquela consciência de explorar e fazer as coisas com mais consciência. E depois de velha, de adulta, eu vim para Portugal me aventurar. Basicamente foi isso. Essa é a minha experiência de viagem. Não, mas você tem que contar onde que você vai se aventurar lá nos Estados Unidos. Não foi qualquer lugar. Eu ganhei, na verdade, uma viagem pra Disney, né? Então, foi meio que comemoração dos meus 15 anos, sendo que eu não tinha completado meus 15 ainda. Mas foi isso, eu fui nos parques da Disney, e só. Então você, tipo, falsificou sua identidade pra 15. Tipo, as pessoas que falsificam pra 18, você falsificou pra 15 pra ganhar a viagem. Foi isso? Até Foi quase isso. o baile de criança adiantado. O baile, né? Isso, Dançou a valsa com o Mickey, então. E exatamente. não tinha escolha pior lá. É uma viagem que eu só me lembro mesmo de ter ficado dentro dos parques e o único lugar de diferente que eu fui foi no Walmart. E só. Ô, Foi um programão, negócio- hein? Não é? Pô, o Walmart é legal, hein, porra. Não, o pior que o Walmart é legal fora. Vai ser tipo aqui na Suíça, que o pessoal pega e viaja pra Alemanha, que é daqui de Zurique, é tipo 40 quilômetros, e você vai lá pra ir no mercado. Eu fui Nossa. pra Alemanha e fui pro mercado, comprei carne e voltei. Meu Deus. Você pergunta assim, qual que foi a sua primeira viagem internacional? Não, é que eu fui ali no mercado da Alemanha comprar uma carne pra minha mãe. E aí já voltei, né? Foi isso, a primeira vez. É que é um terço do valor, né? Passou a fronteira é um terço do valor. Então, Nossa, tem velho. umas regras, tem umas restrições aqui, né? Você não pode trazer mais de 3 quilos de carne da Alemanha ou de qualquer outro país, né, da divisa. Senão você toma uma multa. Então, você só pega o fim de semana e vai pra Alemanha pra comprar sabão em pó, assim, que é mais barato comprar lá. As coisas bizarras. É quase Maravilha. uma prostituição para comprar cheeseburger. Referente a essas viagens, né? A gente até já comentou um pouquinho. Vamos falar desses primeiros perrengues, os perrengues noobs que a gente cometeu aí nessas primeiras viagens. A primeira lição que eu aprendi nessa minha primeira viagem foi que você deve cuidar muito bem de qual sapato você vai utilizar para viajar. Porque como o pessoal ia para o congresso e eu ficava andando o dia inteiro, pô, eu tinha aqueles sapato Adidas, tipo um Nike Air, assim, da vida. E eu lembro que quando eu já tava no final da viagem, que já tava lá em Montevidéu, eu já tava mancando, assim, de tanta dor no pé, porque eu não aguentava mais andar, não conseguia mais andar. Resultou que quando eu cheguei no Brasil, eu tava com esporão no pé e eu tava com umas inflamações no tendão também, de tanta dor e tão errado já que eu tava pisando com o sapato. Então, tipo, eu acho que eu preferia ter andado descalço com uma chinela havaiana do que aqueles sapatos. Só defender, depois só de sapato, não levou um tênis, nada chinelo, nada disso. Não, eu fui com tênis. Eu fui com tipo um Nike Air, assim, um tênis meio skatista. Ah, tá. Só que, pô, esses tênis assim é mais tênis de passeio, né? Você não vai andar, tipo, 10 quilômetros com ele, 10, 15 quilômetros, assim. Que era mais ou menos o que eu tava fazendo. E aí o outro sapato que eu tinha era um sapatênis, entendeu? Que tipo, vai ter alguma coisinha especial que eu vou ter que usar e tal. Aí, cara, eu colocava o sapatênis 100 metros, eu queria tirar já o negócio que impossível de usar. Calçado é uma coisa bem importante mesmo. Definir, depois que estiver definido o roteiro, né, pegar um sapato mais adequado. Acho que o melhor mesmo é aqueles tênis para caminhada, né? Já tem um pouco de amortecimento. Pegar uma meia mais grossinha também, né? Mulher é um pouco mais complicado. De repente, em viagens, assim, mulher quer se arrumar um pouco mais para sair em um lugar especial e tudo, mas tênis de caminhada é algo essencial que tem que ter sempre. E levar talco na bolsa também. Pô, importantíssimo, né? Não é porque você tá viajando que você vai ficar chulezento. É que depende Exatamente. de como é que é a tua viagem, né? Se a tua viagem você vai andar bastante com as minhas viagens são sempre assim, né? Eu sempre vou pro lugar e descubro o lugar andando também. Mas eu ando tipo 20 quilômetros por dia, assim. Você sempre tem que ter tipo um tênis muito bom, assim. Tênis confortável, senão você tá ferrado, não tem muito o que fazer. Vai arrebentar o teu pé e vai acabar com tuas férias, né? Os turismos ecológicos e tal, não só pra cidade, né? Tem que estar sempre cuidando disso. Tem muito o que fazer.
Acho que todo mundo já deve ter passado, né, por essa questão de sapato inadequado, né? Eu também já passei. Usei já calçado que não protegia direito no frio, com uma meia ruim, e o resultado foi muitos calos e unhas presas e tudo mais. Você falou de trilha, Polaco. Eu adoro fazer trilha. Acho que o que eu mais gosto de fazer em viagem é trilha. E eu já passei por numa trilha longa no Chile, tava com calçado muito inadequado. Era uma bota, só que era bota que aqui vendem como de trilha, mas é bota para passear no shopping, né? E ela arrebentou meu pé, cara. Eu fiquei muito detonado e para piorar, a bota não aguentou o tranco. Então, no meio da trilha, ela abriu, mas abriu de não ter conserto. Eu gosto bastante de fazer trilha também. E uma coisa que eu aconselho, pessoal, é sempre que você for comprar uma bota nova, assim, alguma coisa para você usar na trilha, e for de uma marca que você nunca usou, nunca vá para uma trilha longa com ela, assim. Sim, Veja sim. se é confortável mesmo, veja se é adequado para você. Eu já tive uma situação que eu comprei uma bota para fazer uma trilha, tênis, né? Eu não lembro agora a marca dela. Até eu perdi um patrocinador já, né? Falando. Não, deixa quieto. Mas eu não lembro mesmo. Eu sei que eu comprei essa bota, até paguei caro nela. Eu sei que eu fiquei umas 2 horas na trilha com ela, que ela começou a ficar tão desconfortável e fazer um buraco no pé. Sabe aquela que começa a cavocar o teu pé assim? Eu tive que Sim. arrancar fora da trilha descalço. Pra você ter uma noção, eu terminei uma trilha lá de 5, 6 horas descalço, assim. Tava Foi mais melhor. confortável descalço do que com a bota. Aham. Eu joguei fora a bota, pra você ter uma noção. Eu cheguei no outro ponto da ilha lá, joguei no lixo, assim, no lixo do restaurante e voltei a pé, assim. Que era uma trilha em Florianópolis, e era no meio do mato e chegava numa praia, né? Acho que a praia vermelha, coisa assim. Essa bota que eu usei também eu tive que jogar fora. E aí, por uma sorte de eu não ter ainda muita experiência com viagem, eu tinha um par de tênis de reserva, que não é uma coisa que eu usualmente leve hoje. E aí eu terminei a trilha com tênis, assim. Foi horrível porque ela escorregava pra caramba, mas enfim, era um lugar frio, não dava pra ficar descalço, com a bota aberta, sem condição também, né? É isso aí, essa questão que o Polaco falou, que é uma coisa bem, bem importante, é você não comprar a bota e querer viajar com ela com um calçado que você nunca experimentou. Comprar o calçado só pra viagem, deixar pra experimentar ele só durante a viagem. Pode ser uma furada. Se você não tá acostumado, às vezes você troca a marca do teu calçado, você tem que pensar muito bem nisso, na verdade. Porque tem gente que compra algo que é caro e tal, consagrado, Pelo mas nome, né? não é que ele só tem nome, mas pra você ali não funciona. Sim, não, digo assim, que compra pelo nome, mas sem pesquisar se realmente atende a necessidade, ou que você mesmo se adequa, né? E não cabe só a questão da bota, né? Eu acho que o equipamento no geral, mochila também, próprio casaco, se você vai para algumas regiões, né? Tem tudo Também já isso, né? passei Tudo isso. perrengue com casaco, de não ir pro frio, tipo essa viagem que eu fui pra Argentina, eu fui pra uma região fria e minha roupa era horrorosa pra frio, cara. Mas assim, imagina, né, um cara de Belém, tipo, o maior frio que tinha pego na vida era 23 graus, vai pra uma região fria, não tem agasalho. Não, 23 graus você tem que colocar um casaco ali, porque senão sofre de hipotermia. Também acho que outro perrengue que dá pra passar é com questão de os seus pertences, né? Mochila, bagagem, essas coisas. Tipo, já viajei também com sacola de viagem, cara. Sacola de viagem comprada lá em Cidade do Leste, sabe? Tipo, Sempre, sempre cidade do leste. então assim, bem, horrível de carregar, horrível de organizar, horrível de transportar, tudo. Já vi gente fazendo trilha com mala de rodinha, cara. Eu vou falar que eu sempre do tempo que eu morei em Curitiba, que eu ia pra Minas, eu sempre voltava com excesso de bagagem, assim. E era tudo queijo na mochila, queijo e Eu ia cachaça. perguntar se era queijo mesmo. Não, mas isso aí pelo menos já tá justificado, né? Isso aí tá perdoado. Isso é esperado. Queijo demais nunca. Nunca é demais. Mas essa questão de excesso de bagagem, não sei vocês, mas eu sempre tive problema com isso, principalmente na volta da viagem. Até que pra ir,
Eu ia com uma quantidade contida de coisas, de roupa, mas na volta sempre voltava com coisa a mais, e aí tinha que comprar mochila a mais e torcer muito para não passar com excesso de bagagem, não ter que pagar o excesso. Ah, não chegava a exceder os 23, fala que excedia o espaço da mochila. Não só isso, na verdade, eu sempre dei muita sorte, porque eu viajava sempre só com a mala de mão, né? E pelo menos nos voos domésticos, eu viajava com uma mala de rodinha e uma mochila, que geralmente é o normal permitido. Mas na volta, eu sempre voltava com duas sacolas retornáveis na mão. É um volume extra, mas eles nunca me barraram por isso. Mas poderiam facilmente me barrar. Nessa viagem que eu de volta minha aqui, eu tive que deixar coisas no Brasil. Eu comprei tanta coisa pra trazer que acabou não. Deixou tudo. Acabei deixando todos os queijos pra trás. Não, mas aí se for Individual. comida, pelo menos, queijo, essas coisas, você pode vender no aeroporto e já faz uma grana, entendeu? Isso. Você faz igual o pessoal lá da Cidade do Leste, né? Te pega pelo braço assim, ó, queijo. Cheese. Em vez de te oferecer cueca e meia, te oferece queijo. Não quero meia. Pilha. Você quer pilha? Não quero pilha. Nossa, pilha, meu Deus. E pra trocar o dinheiro? E arma, você quer arma? Não. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só pra falar de Cidade do Leste, viu? Com certeza. Mas é uma experiência. É uma experiência Ah, assim sim, que. sim. Vale a pena, cara. Não, vale a pena. Tipo, é uma experiência como se fosse bizarra, mas não é bizarra. Peculiar. É peculiar. Não, eu digo assim, que Cidade do Leste não é só uma viagem pra ficar na tua vida, assim. Mas é uma experiência que tu vai levar pro ensinamento pros teus filhos, pros teus netos, sabe? Tipo, te torna uma outra pessoa, assim, sabe? Porque, Te dá uma cara, nova visão de mundo. exatamente, porque assim, existem dois tipos de pessoas, pessoas que sobrevivem e as pessoas que não sobrevivem à Cidade do Leste, porque é complicado lá. Pessoas que conseguem, que passam 2 vezes a fronteira, né? Voltam pro Brasil. Os outros que não voltam, né? Exato, né? Dicas, pessoal que tá começando a mochilar, tá se planejando para uma primeira viagem, o que a gente pode dar de dica para essa galera assim? Depende muito, né? Depende muito do tipo da viagem que você está fazendo, para onde você vai, qual que é o teu objetivo. Mas a única dica que eu dou é assim, não tente abraçar o mundo demais, né? Tente fazer uma coisa que é realista. Principalmente na questão do tempo e dinheiro. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que pôr na cabeça. E lógico, se você vai fazer turismo para qualquer lugar do mundo, não custa nada, principalmente agora na era do chat GPT, ir lá e perguntar. Hoje você não precisa nem no Google mais, você não precisa nem abrir o browser do Google lá. Você precisa abrir o browser do Google só para ir no chat GPT, na verdade, né? No Chrome. Você vai lá, abre o chat GPT e fala assim, quero ir para Adrianópolis, no Paraná. São os pontos turísticos de Adrianópolis, no Paraná. Daí ele vai te dar lá, entendeu? Você não precisa nem no Google pesquisar mais. Se você fizer isso, já tá meio caminho andado. O que não pode é ir lá perdido, né? Ir pro lugar achando que sabe pra onde vai, onde vai ficar e o que vai fazer, assim. Só no machismo. Bom planejamento antes de viajar é sempre bom. Eu corroboro tudo o que o Pollock falou. Pesquisar sobre o local é fundamental, né? Porque, tipo, você chegar sem saber onde ir, sem saber o que ver, você fica à mercê de agência local que vai te enrolar, vai te colocar num passeio que vai para um lugar, passar 10 minutos na atração e o resto do passeio, o resto do tour vai ser visitando as lojas que são conveniadas a eles. Além disso, eu acho que também vale um pouco pesquisar sobre a cultura local, sobre os costumes do local, porque, tipo, falo pelo que eu já tive de algumas experiências de viagem. Eu acho que eu perdi um pouco da experiência de conhecer aquele local por não ter tido não ter feito uma pesquisa prévia sobre algumas questões culturais. Quando eu fui pro norte da Argentina, cara, o norte da Argentina é muito conhecido lá na Argentina pelo carnaval. E eu só fui saber disso estando lá, já voltando pro Brasil. Não consegui aproveitar. Mesmo fora de época, quando eu fui lá, existiam algumas apresentações voltadas à questão do carnaval e assim, eu simplesmente deixei passar. Eu só fui aproveitar isso tipo, no último dia e assim, poderia ter aproveitado muito mais, ter tido um contato muito, muito maior com essa parte cultural
e acabou ficando para trás. Aí ficou só a vontade de voltar para ter mais contato disso, né? E ao mesmo tempo entra de novo o que o Polaco falou, de não também abraçar o mundo em 3 dias de viagem. Falam muito, né, em vários perfis que falam de viagem e tudo, que tipo o Museu do Louvre, eu nunca fui, mas tem gente que reserva um dia para o Museu do Louvre e falam que um dia ainda é pouco para conhecer ele. Tem essa questão de pesquisar para saber se de repente um dia é suficiente, meio dia é suficiente, uma semana é suficiente, sei lá. Uhum. Entra muito essa questão de pesquisa e é uma coisa que, se for para recomendar para alguém, um mochileiro de primeira viagem, com certeza é pesquisar bem sobre o destino. Não a ponto de engessar o roteiro, mas que Adaptar, né? é isso. É mais para você saber o que você pode fazer e você consegue gerenciar o teu tempo melhor, né? Eu acho que entra aí não só a questão do gerenciamento de tempo, mas também de dinheiro. Por exemplo, se você faz um roteiro pensando só nas atrações que você quer, de repente você tirou um dia que uma atração ou um ponto está muito distante do outro. E aí você vai se locomover como de um ponto para o outro? Você vai gastar dinheiro. E aí você vai pegar um Uber, você vai pegar um táxi, você vai gastar ainda mais dinheiro. Então tem esse ponto também que é interessante traçar aquilo ali que um fica mais próximo do outro, você conseguir caminhar, né? Ou então pegar um ônibus, alguma coisa do gênero, que acaba também ajudando na parte do dinheiro, né? Que Sim. eu acho que para minoria, né, que não é problema, né? Chega no restaurante, só olha o lado esquerdo do cardápio, né? Não olha o direito que tem o preço. Bom, essa questão do dinheiro eu acho mega importante. Você definir, né, quanto é que você quer e quanto você pode gastar na viagem. Porque eu acho que isso daí é o que vai meio que definir o roteiro, né? Saber o que é que você faz, quais atrações você vai. Porque eu acredito que na maioria dos países, assim, tem muitas atrações turísticas que são gratuitas, né? Pelo menos aqui em Portugal eu vejo bastante isso. Tem muita atração turística gratuita que dá para conhecer muitos lugares, tirar bastante foto. Mas se de repente a pessoa pode gastar um pouco mais ou quer gastar um pouco mais, dá para esbanjar, né? Mas essa questão de definir um orçamento para viagem eu acho bem importante e também fazer o roteiro de acordo com o orçamento. Bom, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu adiciono 2 pontos aí que são 2 pontos que me pegaram muito, assim, nessas questões de viagem, andanças e tudo mais, que acho que independente de qual vai ser a tua viagem, você vai querer andar, você vai querer caminhar e você vai querer conhecer os lugares. Então, sempre pega um calçado muito, muito bom para ti, bom no sentido de que seja confortável para ti. Um calçado que você sabe que você vai poder andar o dia inteiro com ele e vai chegar ao final do dia e o teu pé vai estar tranquilo. Porque se você pega um calçado, tipo uma viagem não é como eu vou sair hoje, então eu vou mais arrumado. Não é bem assim que funciona numa viagem. Você até pode levar umas roupas mais bonitinhas, um sapato mais estiloso, só que você deve ponderar muito mais a questão do teu conforto e principalmente a questão do teu pé. Porque se o teu pé ficar ruim, primeiro e segundo dia acabou tua viagem. Tu não consegue mais. E vai o quê? Vai pegar uma cadeira de rodas pra ficar conhecendo os lugares? Não tem como. E o Turismo segundo sobre ponto. rodas. Turismo sobre rodas, olha aí, ó. Tem gente que pega o Uber, próximo, fica pegando Uber do restaurante pro outro, do ponto turístico pro outro, tem gente que carrega, é assim, depende de como. E vai fazendo os stories tudo dentro do vidro, né? Gostei. E o segundo ponto, eu acho que esse acaba sendo um pouco mais nichado, né? Mas eu falo em questão da mochila. Tem vezes que dá para deixar a mochila no alojamento. Às vezes você tá num hotel mais tranquilo, num quarto privativo, mas às vezes você tá num hostel, às vezes você precisa de coisas que estão na mochila, você só tem aquilo ali. Então também dá uma cuidada com a mochila também, uma mochila que ela esteja cheia, mas que ela também não judia das suas costas, sabe? Então, a mesma coisa do sapato, uma mochila que possa cuidar bem dos teus ombros, das tuas costas ali, por exemplo, uma mochila com barriga, que já distribui melhor ali o peso, sabe? Eu acho que esses são 2 pontos bem interessantes, assim, que você tem que cuidar na hora de uma viagem. E outra coisa também, falando em mochila, quem viaja, né, e quer dar uma economizada, levar a mochila com comida é muito importante. Comprar alguns snacks e tudo, que seja no mercado do próprio local, mas evitar de bater aquela fome de tarde, querer comer no restaurante e tudo, levar um lanchinho na mochila e água é mega importante. Ah, com certeza. E isso me fez lembrar de outra coisa.
se você viajar de ônibus no Brasil, se ele parar no lugar chamado Graal, não desça do ônibus. Perdeu o patrocínio. Se for pra descer, só vá no banheiro e volte, porque aquele lugar ali... O podcast perdeu um patrocínio já. já Vai perdeu perder 2, que eu ia falar outro ponto. Tem um frango assado também. Frango assado é caro também. assim, a gente tá brincando também, né? Mas todos esses pontos que você vai parar no meio da viagem, eles são muito caros porque não tem outra coisa pra você comer. Então, ou você come ali ou você come ali, sabe? Então, o ponto que a Jenny falou ali de levar comida, levar essas coisas aí já é um ponto muito bom, assim, pra te dar uma economizada. Eu lembro de uma viagem que eu fiz de Curitiba pra Belém, eu fiz de ônibus, 3 dias e 2 noites. E eu lembro que eu tinha feito sushi, cara, pra levar na viagem. Nossa, Chegou no 3º dia de viagem, o arroz estava duro, cara. A goiabada, eu tinha feito uns Romeu e Julieta, a goiabada derretendo já, mas eu tava ali, tava comendo, né? Não, o sushi tinha salmão, esse tipo de coisa. Não tinha colocado salmão. Eu tinha feito todos com legumes, né? Pra resistir mais, né, a viagem. Mas mesmo assim, chegou no último dia, já tava horroroso, assim, mas eu fui, né? Uma paçoca, né, velho? Uma paçoca, exatamente. Falou de viagem, eu lembrei de um ponto também que aconteceu comigo e que eu recomendo, cara. Quem viajar pela América do Sul, principalmente Bolívia, Peru, sem preconceito contra os países, tá? Até porque são lindos esses países. Mas, pô, na Bolívia, cara, eu tive um fato de parar num restaurante de estrada. Tipo, os ônibus já não são lá essa maravilha, né? Parar num restaurante e eu fui comprar um pacote de Oreo. Cara, eu peguei o pacote, aí eu fui, paguei, aí me deu um estalo, eu falei, cara, eu vou olhar a validade desse pacote. Pô, quando eu olhei, eu tinha vencido, eu já tinha 1 mês de vencido. Aí eu falei pra mulher que tava lá, falei, olha, tá vencido, eu vou trocar. Aí ela pegou o pacote e olhou assim, poxa, mas só tá 1 mês vencido. Só tá 1 mês. Então eu recomendo também, olhem a data de validade do produto. Caraca, importantíssimo. Genial, né? Excelente. Então, pessoal, pra gente se encaminhar pro final aqui, quero agradecer a presença de todo mundo, acho que foi um papo bem bacana. E deixar aí pra galera, né? Comentem também quais foram as primeiras viagens de vocês, as primeiras viagens nacionais, se já fizeram as viagens internacionais, quais foram os perrengues. Conversem com a gente nos comentários também, que à medida do possível a gente vai estar respondendo. Polaco e Dait, muito obrigado, né? Espero que a gente faça outros podcasts aí, né? O Polaco e o Dait, na verdade, já estão escalados para outros podcasts, né? Não sei se eles já sabem disso, mas eles estão. Eu já esperava por isso. Eu já esperava por isso. Na verdade, todo plano de podcast você manda uma mensagem pra mim pra participar. Então, vai acontecer, então. Eu acho que quase qualquer plano que eu tenho de projeto eu já chamo Polaco, eu tenho uma ideia aqui. Tipo, pô, já vem de novo. Pessoal, comentem, deixem dicas também. E é isso aí, nos vemos no próximo podcast. É isso aí então, galera. Um beijo pra vocês e até a próxima.